Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a cotação do milho, vamos falar também sobre uma preocupação que paira sobre o agro mundial, mas principalmente sobre o agro brasileiro, que é muito dependente do exterior. Vamos falar sobre o arranque do ganho de peso dos suínos, ainda na creche. E eu vou comentar sobre condições climáticas para a próxima safra e vamos conversar sobre o livro Arroz e Feijão, Tradição e Segurança Alimentar. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as cotações do milho. As cotações do milho estão em queda conforme apontam dados do CPEA. Entre os dias 17 e 24 de setembro, o indicador Exalc BMF Bovespa, lá de Campinas, no estado de São Paulo, caiu 3,4%, fechando a R$ 90,47 a saca na última sexta-feira. A pressão vem sobretudo da retração de compradores, mas também do avanço da colheita da segunda safra, na redução das exportações e, mais recentemente, do andamento da semeadura na temporada de verão 21-22. Muitos demandantes negociam apenas lotes pontuais, enquanto vendedores estão mais flexíveis nos valores, especialmente os que precisam fazer caixa para pagar dívidas de custeio. Esse cenário tem sido observado mesmo após as confirmações de queda na oferta, devido às condições climáticas desfavoráveis e estoques enxutos. E agora eu vou conversar sobre uma preocupação muito grande que paira sobre o agro mundial, mas principalmente sobre o agro brasileiro, que é muito dependente do exterior. E de acordo com o relatório, o governo chinês selecionou algumas províncias nas quais vai cortar em até 90% a disponibilidade de energia para consumo no restante do ano. Os impactos para o agro brasileiro são devidos a algumas fábricas de importantes produtos e matérias-primas estarem em províncias classificadas em vermelho, como Yunnan e Jiangsu. Parques químicos estão simplesmente sendo fechados, desligados, e a situação é descrita como crítica pelos fornecedores chineses. Nós temos exemplo como, por exemplo, a província de Yunnan, que é a maior produtora de fósforo amarelo na China e que recebeu redução de 90% na disponibilidade de energia. Os preços do fósforo amarelo dobraram entre 10 e 15 de setembro e causaram falta de matéria-prima para produtos importantes como glifosato, acetato e melation. Segundo o comunicado, grandes aumentos de preços e cancelamento de embarques são esperados. Já com elevados custos, o glifosato pode subir ainda mais. Analistas de mercado já dizem que o produto que hoje apresenta aumento de 233% quando comparado ao preço do ano passado e pode chegar nas próximas semanas a um novo pico, atingindo um novo aumento até de 70% sobre as condições atuais. E agora eu vou conversar com Ednilson Araújo. O Ednilson, ele é zootecnista da Tlau Nutrition e nós vamos falar sobre o arranque do peso de ganho dos suínos ainda na creche. Ednilson Araújo, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema importante, que é a produção de suínos, a produção de carne de suínos. Tudo bem, Ednilson? Tudo bem, bom dia, Antônio. Ednilson, o Brasil hoje é um dos grandes, vamos dizer assim, produtores, um dos grandes players na produção de aves, de suínos, de carne bovina, né? Produção de milho, soja.
E o Brasil vem despontando aí, o crescimento no setor de suínos é muito grande, né? O Brasil hoje é um grande produtor assim, tecnicamente falando? Sim, sem dúvida. Hoje o Brasil é o quarto maior exportador de carne suína. O Brasil produz um suíno de alta qualidade. Então, o Brasil, sem dúvida, hoje ele é um dos principais países aí na produção de suíno. Eu conversava com uma pessoa, inclusive um criador de suíno do estado de Goiás, e ele me dizia o seguinte: Antônio, hoje o nível tecnológico nosso em nível Brasil é muito grande. E realmente é, né? Sem dúvida, né? A suinocultura brasileira é altamente tecnificada. O nível dos produtores, o nível dos técnicos, dos profissionais que trabalham no setor, realmente atingem números cada dia mais impressionantes, Antônio. E a Trau Nutrition, a empresa que você trabalha, essa multinacional, é uma empresa também muito dedicada a essa área de suínos, né? Sem dúvida. A Trau é uma empresa que tem uma preocupação muito grande com a questão ambiental, com a questão da produção do suíno, atendendo às normas de bem-estar e leva ao suíno uma qualidade nutricional, um aporte nutricional de alto nível, né? Que permita o máximo ganho genético do animal, sem dúvida. Ednilson, nessa conversa que nós estamos tendo, o grande embalo, assim como no bovino também, que aproveita quando ele é novinho, e no suíno também, quando o animal ainda é novo, para dar um embalo grande para ele ter uma boa carcaça lá na frente, né? Exatamente. No nosso caso aqui de suínos, as 6 primeiras semanas são fundamentais. Elas bem trabalhadas na questão ambiental e na questão nutricional, vai proporcionar um ótimo desempenho no final. A gente diz que um bom começo vai proporcionar um ótimo desempenho zootécnico no final, Antônio. Um suíno, após o nascimento, por exemplo, qual é o período que ele tem para ganhar peso e chegar ao abate? Quantos dias ele gasta? Pois hoje muda um pouco para cada tipo de objetivo, né? As integrações trabalham com uma certa idade, os produtores independentes têm uma idade um pouco diferente, variando de 150 até 180 dias de vida. E geralmente, vamos dizer assim, uma fêmea, uma marrã, né? Uma porca, geralmente ela dá quantos filhotinhos, quantos porquinhos? Pois é, Antônio, houve uma evolução genética muito grande nos últimos anos. Hoje uma porca, desculpa, ela produz aí em torno de 15, 16, 17, alguns animais até 20 leitões. A média nacional hoje está em torno de 16 leitões nascidos vivos. E uma porca, ela consegue parir? Qual é a média de parição dela anual? Uma parição, duas? Em média, a gente tem em torno de 2,52 partos por ano. Então seria a média aí de 2 partos por ano, numa condição mais ou menos normal? Um pouco mais, 2,5, vamos dizer. 2,5? Rapaz, Sim. mas é muito leitãozinho, hein? A gente consegue aí produzir entre 30 e 35 cevados vendidos por porca por ano. O Ednilson, o Brasil ainda, ele trabalha, a tecnologia, ela foi mais desenvolvida para o suíno, para a produção de carne, né? Era muito comum, antigamente, a gente deixar o porco atingir aí mais de 100 quilos quase para poder tirar a banha dele. Hoje, basicamente, isso está quase que fora do mercado, né? Exatamente. Hoje o suíno é o suíno light, vamos dizer, né? O percentual de gordura é mínimo, né? Podemos considerar aí o suíno uma carne branca, com certeza. Agora, em termos de consumo, no caso do milho, no caso de soja, tanto suíno quanto aves consomem muita coisa, né? Basicamente a base alimentar é soja e milho, né? Correto, mas isso tem melhorado cada dia mais com a evolução genética. A conversão alimentar do suíno tem melhorado drasticamente. Nós temos conseguido aí conversões muito boas
né, com a evolução genética, a evolução de manejo, a evolução no ambiente e essas 6 primeiras semanas aí que nós conversamos, esse avanço inicial aí, ele faz muita diferença para uma conversão alimentar muito boa do suíno. Pois é, de maneira geral, é claro, eu sempre digo isso aqui no programa, a população não é obrigada a saber de detalhes técnicos, mas essas 6 semanas que você falou, esse curto prazo de tempo que você falou, 6 dias, por exemplo, é fundamental, né? É fundamental, fundamental. Esse arranque inicial aí, o animal, né, quando ele nasce ali, o manejo do colostro, o manejo dos leitões junto à porca na maternidade e principalmente a transição no desmame, né? Quando a gente muda de uma dieta à base de leite para uma dieta à base de ração aí que já contém nutrientes de origem vegetal, no caso aí um pouco de milho e farelo de soja já nessa primeira ração, então essa transição precisa ser suave, né? Então, isso tudo vai impactar no desempenho do animal na creche ali. Mas, de maneira geral, o produtor brasileiro ele está bem consciente sobre isso, né? Sem dúvida, né? Hoje, o produtor brasileiro ele procura atender de forma geral as normas de bem-estar para dar toda a condição ao animal para ter o máximo aproveitamento genético. Um animal considerado pronto para ir para o abate, ele está com que idade e quantos quilos ele está pesando? Em média. Olha, varia um pouco quanto ao objetivo, né? Se o objetivo é ter o máximo ganho de peso ou uma eficiência financeira maior. Mas podemos dizer que na faixa de 150 dias, os pesos hoje giram entre 105 até 115 quilos. É uma quantidade razoável, né? Já é um animal bem grande, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é comum hoje o abate de animais mais velhos, na faixa de 180 dias, aí com 140 quilos, 150 quilos. Tá. Bom, eu conversei com Ednilson Araújo, zootecnista da Trau Nutrition, e nós tivemos assim uma conversa geral na produção de suínos, e onde o foco principal era falar sobre o arranque de ganho de peso de suínos ainda na creche, ou seja, quando é novinho. É aquela transição, nasceu, mama o colostro, começa daí mais uns 6, 7 dias, já começa a ter assim uma ligeira, vamos dizer, alimentação, né, para poder entrar numa outra fase, para poder ganhar peso, uma velocidade maior e automaticamente a sua carne vai para, de maneira geral, vai para exportação. É isso mesmo, né? Exatamente. Correto. Ednilson Araújo, zootecnista da Trau Nutrition, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que foi uma conversa legal, uma conversa que deixa assim bem informativa, isso é muito bom. E quando precisar, o programa Agronegócio estará com as portas abertas, ok? Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, muito obrigado, Antônio. Forte abraço. Um abraço, obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre condições climáticas para a próxima safra, vamos falar também sobre produção nacional de milho e nós voltamos já já, é um minutinho só. Promoção Dia das Crianças 99,5 FM. A Rádio das Grandes Promoções vai sortear 3 tablets Samsung Galaxy A7. Um para crianças de até 4 anos, outro para crianças de 5 a 8 anos e mais um para crianças de 9 a 12 anos. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Promoção Dia das Crianças 99,5 FM. 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM, pode contar. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado.
Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Não é que a Jane foi para um lugar e deixou os filhos com a senhora, não. Não, mas ela arrumava a casa para viver sozinha. Não, mas como eu sempre tive que trabalhar, ela sempre ficou com meus filhos. Não que você tenha abandonado. Na cabeça dela é abandono. Abandono, que de lá ela já ia para as baladas. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre condições climáticas. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou agora no último dia 20 de setembro um alerta amarelo para uma onda de calor para os próximos dias em boa parte do Brasil. Somado aos alertas de baixa umidade também emitido pelo Instituto, a previsão é de que as chuvas demorem para chegar. Além disso, outro problema enfrentado pelos agricultores é a dificuldade logística, que já vem afetando a disponibilidade, a entrega e o preço dos fertilizantes mais utilizados no setor já há algum tempo, em especial o potássio. A evolução do preço dos fertilizantes de novembro de 2019 a setembro de 2021 mostra a alta acelerada a partir de janeiro deste ano. A Associação de Misturadores de Adubo do Brasil, a AMA Brasil, aponta que as razões para esse gargalo logístico é o consequente aumento de preços que são variados. E, devido às restrições causadas pela pandemia da Covid-19, o tempo de retenção de navios nos portos acaba aumentando. O cloreto de potássio, por exemplo, foi um dos fertilizantes que mais encareceu. Questões sociopolíticas nos países que fazem parte do oligopólio de produção e distribuição desse insumo contribuem para a alta de preço. Um exemplo são as crises na Bielorrússia e o fechamento de 2 minas de potássio pela Mosaic, lá no Canadá. E agora eu vou comentar sobre a produção nacional de milho da safra passada. A produção nacional em 2020 foi recorde na série histórica, chegando a 104 milhões de toneladas, com alta de 2,8% ante 2019. Com preços elevados, os produtores apostam no cultivo das áreas de milho e soja na safra de verão. Desta forma, a constante queda na área plantada do milho de primeira safra, ela foi estabilizada em 2020, mantendo-se em 4,9 milhões de hectares. Por sua vez, a segunda safra de milho, com participação de 74% na produção total, teve um aumento de 3% na produção. Mato Grosso seguiu em primeiro lugar na produção de milho, com 33,7 milhões de toneladas, quase a totalidade colhida durante a segunda safra, e valor de produção de 19 bilhões de reais, alta de 61%. Já o Paraná figurou em segundo lugar com 15,8 milhões de toneladas e valor da produção de 12,6 bi, uma alta de 56%. E Goiás, na terceira posição, produziu 11,8 milhões de toneladas,
com valor de 7,6 bilhões de reais, uma alta de 34%. Sorriso, lá no Mato Grosso, foi líder dessa cultura no país, com 3,2 milhões de toneladas, seguido por Rio Verde, Goiás, com 2,2 milhões de toneladas, e Nova Ubiratã, lá no Mato Grosso, 2,1 milhões de toneladas. E agora você vai ficar com o comentário de Tainá Drogovic, analista da Scott Consultoria. Confira. Olá a todos, eu sou Tainá Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje faremos um giro rápido com as últimas novidades no mercado do boi gordo e também no mercado de reposição. Bom, no boi gordo, o ritmo segue ainda lento, com esse aumento mais calmo de carne bovina na segunda quinzena do mês, limitando a necessidade de compra das indústrias. E além disso, seguimos aguardando a retomada de compras de carne bovina por parte dos chineses, que pode voltar a qualquer momento. Bom, já do lado do mercado de reposição, diante desse quadro de incertezas no mercado do boi gordo, o cenário na reposição ainda é de baixa movimentação. Na comparação semanal, considerando a média de todas as categorias, entre machos e fêmeas anelorados e estados pesquisados, as cotações fecharam com uma queda de 0,5%. Mas vale ressaltar que os negócios estão correndo de forma mais pontual, pois a ponta vendedora resiste em entregar os animais a preços abaixo da referência. Bom, para os próximos dias, os recreadores devem se manter afastados das negociações, aguardando aí um cenário mais claro do lado do mercado do boi gordo. Por hoje é só, muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima. E agora eu vou conversar com Carlos Magri Ferreira. O Carlos Magri, ele é agrônomo, doutor em desenvolvimento sustentável da Embrapa, e nós vamos falar sobre um tema interessante, uma coisa assim que muita gente às vezes não imaginou, mas foi obrigado a fazer. Nós vamos falar sobre um livro de arroz e feijão, tradição e segurança alimentar. Carlos Magri Ferreira, bom dia. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar sobre o seu trabalho, que já tem uns 3 anos que a gente tinha conversado, né? Bom dia, Toninho. Tudo bem? Esse é o tempo da pesquisa, né? Para a gente fazer um trabalho consistente, às vezes demora um tempo, mas valeu a pena a espera. Conforme a gente vai conversar, vai ficar claro para Magri, nessa pesquisa que você fez sobre arroz e feijão, tradição e segurança alimentar, quantas pessoas foram ouvidas? Foram ouvidas 600 pessoas, uma amostra bem significativa, e essa amostra ela foi bem estudada, né? A gente procurou gente de diferentes localidades em torno da cidade, a gente procurou diferença de rendas, fonte de rendas enfim. Bom, de maneira geral, eu acho que o único casamento que deu certo até hoje foi arroz com feijão. Essa dupla é uma dupla famosa, né? E é uma dupla que salva a economia brasileira, né? Que vem salvando a economia brasileira. Mas de tão comum que é arroz e feijão tão comum, não se sabe quase nada de arroz e feijão, né, Magri? E o Magri resolveu fazer esse trabalho, esse livro, para ter uma ideia geral sobre arroz e feijão. Isso é interessante que você coloca, Antônio, porque na verdade ela salva, né? Mas ela não salva num aspecto que é muito ressaltado, que é o aspecto econômico. Ela salva muito mais na questão da manutenção da sociedade, no bem-estar da sociedade. E isso, às vezes, fica no segundo plano. Mas não resta a menor dúvida que esses alimentos salvam o povo brasileiro. E quando a gente fala em arroz e feijão, não se dá o devido valor que devia dar a esses dois produtos fundamentais na mesa do brasileiro. Por exemplo, quase nada se sabe. Eu não vou comer arroz porque engorda. Eu não vou comer isso porque acontece aquilo. E a coisa não é bem por aí. Às vezes gasta-se milhares de reais numa propaganda em nome de um arroz, numa marca de arroz, mas se esquece por trás o que tem aquilo ali, né, Magri? Isso é muito importante, Antônio, esse ponto que você toca, né? Porque, na verdade, é isso, né? As pessoas... Você fala muito, eu já vi muito programas que você fala, olha, o consumidor ele não é obrigado a saber tecnicamente tudo. Sim. Mas tem algumas informações que elas são fundamentais. O livro ele busca trazer algumas informações, exatamente isso, para o consumidor entender por que está tomando determinadas decisões, né? Então você vê, o arroz e feijão, a escolha do consumo é baseada em marca comercial. Então as pessoas falam, por que vou investir em valorizar o produto?
eu invisto em valorizar a minha marca. E com isso, o produto, essas fake news ou essas distorcidas, né, que você citou algumas, vão ganhando mais espaço e a população vai abandonando uma alimentação saudável e substituindo por outras coisas que a gente está vendo o que está acontecendo em questão de saúde pública no país. E agora, mais agravado ainda, com a insegurança alimentar. Pois é, e o arroz e feijão, por incrível que pareça, são produtos assim, vamos dizer, quase que isentos, né, de qualquer coisa química, né? Não tem, né, mano? Não tem, né? E isso, o livro ele conta com a participação muito especial do Dr. Carlos Monteiro, que hoje é um ícone da segurança alimentar no mundo, né? E ele fala exatamente isso, quer dizer, o alimento sempre foi processado, isso não é problema. O problema é quando ele é ultraprocessado e você vai adicionando determinadas coisas, né, que vão ter um efeito colateral no seu organismo. E o arroz e o feijão, quando você tem isso como base, na verdade você complementa com algum outro alimento, né, você está com uma alimentação saudável e forte e barata. Ô Magri, qual foi a sua maior preocupação em relação ao arroz e feijão que chegou ao ponto de você escrever esse livro? Essa lacuna. A lacuna, porque, Antônio, acho que sim, hoje as pessoas, tem muita gente falando em salvar o mundo, em fazer coisas boas, mas tem muita gente querendo fazer isso atrás do computador ou em reunião. E a gente precisa, efetivamente, de ter ação efetiva onde você quer atuar. Né? Então, agora, para a gente trabalhar com isso, primeiro, a gente não consegue um grande financiamento para fazer uma campanha nacional de valorização do consumo. Eu não estou falando aumentar o consumo per capita, não. Eu sei. Né? É valorização do alimento. Exatamente. Uhum. Então, o que a gente quer? A gente pensou o seguinte, o que falta para fazer isso? Faltam várias coisas, mas simplificando, porque as pessoas vão atrás de marketing quando querem. E o marketing, ele é caro, o horário na televisão é caro, enfim. Então, a gente precisa de ter um marketing igual nós estamos fazendo aqui. Né? E sobretudo, é informação. Essa informação com credibilidade. Se você quiser falar bem do arroz e do feijão, onde você vai? Aí você sai procurando. E às vezes você procura e não acha aquilo que você quer, né? Que você precisa, que você quer divulgar. Então, se você tiver esse movimento, tiver instituições, universidades, como nós tem agora, né? Se você não tiver no livro, você procura as pessoas que estão lá, fala, eu procuro tal informação mais específica. É possível obter? Aí esse grupo vai encarregar de passar essa informação para você divulgar. Quer dizer, nós estamos dando valor a tanta coisa que às vezes faz mal para o organismo e aquilo que é a base, nós estamos deixando de lado, né? Porque a escolha, né? A escolha. Do que você vai consumir, ela é complexa. E tem algumas coisas que o arroz e o feijão, ele tem nota máxima. E outras ele perde espaço. Então, o que a gente está procurando? Cobrir essa lacuna de informações que a gente está faltando para o consumidor. E o mais interessante é que às vezes a gente conversa com algumas pessoas que viajam aí para o exterior, fica 15, 20 dias, um mês viajando, o cara fala assim, nossa, foi um passeio maravilhoso, eu fui para isso, comi isso, bebi aquilo, nossa, mas faltou um arrozinho e feijão. Não é? É uma coisa muito comum, não é? Já aconteceu comigo. E quando você chega no aeroporto, quando você não vai comer o arroz ou o feijão, a primeira coisa que você come como um bom mineiro é um pão de queijo. É verdade. Ô Magri, eu parabenizo você aí por esse livro que você escreveu, Arroz e Feijão, Tradição e Segurança Alimentar. É uma história interessante. Você que está nos acompanhando aí devia saber mais das vantagens sobre o arroz e feijão e esse trabalho que o Magri vem fazendo. Ô Magri, você sabe que nosso programa aqui, o que você precisar, nós estamos com as portas abertas aqui para divulgar e vamos trabalhar junto nisso aqui? Vamos trabalhar, sim. E só, Antônio, para a gente terminar, eu queria agradecer, porque foram 18 autores, né, todos doutores, de 7 instituições de universidades, centro de pesquisa, né? Então foi um esforço muito grande. Mas eu sei como é que é. Eu trabalhei na Embrapa, eu sei como é que é essa briga para chegar no finalmente lá. Não é fácil não, né, Magri? Mas a gente, com insistência, a gente vai conseguir ainda virar isso. E em benefício dessa sociedade que tanto merece. Tá certo. Magri, muito obrigado, tá? Eu que abraço. Agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso que tão poucos se dediquem a ele.
Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.